Pessoal, bem-vindo ao curso de Banco de Dados e Introdução à Linguagem SQL, tá? Vou apresentar a primeira semana. Nosso conteúdo pragmático para a primeira semana será conceito de banco de dados, características gerais de um SGBD, arquitetura de um SGBD, modelo de entidade e relacionamento, linguagem SQL e, por último, vamos mostrar como é que seria a instalação do PostgreSQL SQL. Bem, conceito do banco de dados, tá? Todo mundo deve ter uma noção de banco de dados, mais ou menos como se fosse aquilo que a gente vê no Excel, naquela planilha. Na verdade é bem parecido, só que um banco de dados oferece uma gama maior de informações, também mais segurança, uma velocidade na hora de fazer uma pesquisa. Então, um detalhe também, quando você faz uma pesquisa no Excel, ele retorna uma planilha inteira, enquanto que no SQL ele retorna apenas o objeto da pesquisa. No caso, você faz uma pesquisa, não retorna a planilha toda, apenas a solução da pesquisa, então, permanecendo assim o banco de dados inteiro dentro de um programa, e você recebe uma lista só com aquilo que você pediu. Bem diferente do Excel, né? Que a planilha vai estar sempre carregada. Bem, o banco de dados é uma coleção de dados organizada de forma que um computador possa armazená-los e recuperá-los de maneira eficiente, tá? Temos alguns exemplos de banco de dados como a lista telefônica, catálogo de CDs ou DVDs, também filmes, e um sistema de controle de uma empresa, no caso o RH de uma empresa. Você vai ter lá funcionário, o nome dele, você vai ter o RG, vai ter o número de carteira de trabalho, a função, o salário e tal. E com SQL, atrelado a isso, você consegue fazer uma busca, por exemplo, Jorge, que mora no Recife, que ganha R$2.000, aí ele vai pesquisando no banco de dados e vai trazer as pessoas ou a pessoa que está no meio dessa pesquisa, né? Que na verdade bate com esses limites que foram propostos na pesquisa. Bem, nós temos a linguagem SQL que dá os parâmetros, né? E precisamos de um sistema que trabalhe junto e dê apoio ao usuário, que no caso seria o SGBD. Como seria isso? Um banco de dados é criado e mantido através de um software de propósito geral chamado gerenciador de banco de dados, ou SGBD. O SGBD ele possui três arquiteturas, uma arquitetura de três esquemas, que seria uma para o usuário final, uma seria um mapeamento externo lógico e um mapeamento lógico físico. Tá? Para que possa ser útil, o SGBD ele tem que oferecer essas características aí. Ela tem que ter confiabilidade, integridade, segurança, visões, interface, interdependência de dados, autodescrição, concorrência, capacidade de rodar de forma distribuída e alta performance. Confiabilidade é porque os dados que estão armazenados lá não podem apresentar algum problema, né? Se você gravou ali uma informação, ela tem que continuar. Aí, confiabilidade e integridade, que é a mesma coisa, que você não pode perder informações depois que sejam salvas, né? Mesmo assim, você tem que tem algumas ferramentas dele que você faz backup, tá? Segurança seria para que ninguém que não estivesse logado, que não tivesse anteriormente sido informado que poderia fazer alguma interação com esse banco de dados, essa pessoa viesse a fazer. Então, ele tem formas de manter o SGBD seguro. Visões, interface, esse aí seria mais a parte visual, realmente. A interface seria a tela, as visões, ele ia falar algumas informações a respeito do banco de dados. Independência de dados, autodescrição, concorrência, capacidade de rodar de forma distribuída e alta performance. Modelagem de dados. O modelo de dados é usado para descrever a estrutura lógica e física de um banco de dados. Bem, ele é usado para que você diga lá, por exemplo, que vai ter um campo no banco de dados que seria um nome, certo? E esse nome vai ter um tipo de texto. O tipo de texto
fazem parte dessa estrutura ou nível, que se divide em dois. Ele fala também aqui da restrição. Restrição seria com relação a chave primária, chave estrangeira, e ainda os relacionamentos, que seria como essas chaves, como essas tabelas, elas poderiam interagir uma com a outra, caso necessário. Alto nível, a gente pode chamar o modelo de alto nível, o modelo conceitual, entidade e relacionamento, certo? Seu principal conceito é uma projeção dos dados que deixa o mais próximo possível da visão que o usuário tem dos dados. E é mais ou menos aquela tabela do Excel, praticamente aquilo ali e tal. E o modelo, ele faz uma relação também, né, na parte do modelo, como se eu estou relacionado com outra entidade, entendeu? Qual é a minha relação, se é de um para muitos, de um para nenhum, e como isso interage no banco de dados. Baixo nível, conhecido como modelo de dados físicos, a visão, fornece uma visão detalhada do modo como os dados estão armazenados no computador. Seria uma coisa mais técnica, né? Estrutural. Aí vai mostrar tipo, tamanho do campo, esquemas. Quando é usado o termo descrição de banco de dados, entendemos como a chamada de esquema de um banco de dados. Existem 3 níveis de esquema: conceitual, interno e externo. Conceitual, ele apresenta uma visão de alto nível, independente de como foi armazenado, refletindo apenas a semântica do empreendimento que está sendo modelado. O esquema interno, ele vai dar uma representação eficiente do conceitual em termos dos métodos de acesso, como vai ser trabalhado, né, esse banco de dados em termos de pesquisa, de inserções e tal, e estruturas de arquivos oferecidos pelo sistema de gerência do banco de dados. O externo seria a visão especializada de cada grupo de usuários do ponto de vista lógico. Instâncias. As instâncias são formadas quando dados são guardados no banco por um determinado tempo, sendo alteradas toda vez que será feita uma alteração também. Você vai inserir, ou se você vai fazer um update, no caso vai alterar, né? Ou que você venha deletar um registro, ou mesmo uma tabela inteira, você quer deletar, aí a visão é modificada. A visão não, a instância é modificada. O SGBD garante que todas as instâncias satisfaçam ao esquema do banco de dados, respeitando sua estrutura e suas restrições. Modelo Entidade e Relacionamento R. Ele foi criado por Peter Chen, né? A partir do ano de 1976, e é uma abordagem mais adotada para a modelagem conceitual de dados. Ele, como eu falei anteriormente, ele lida com os objetos reais, né, de forma abstrata, e o que torna mais fácil a sua manipulação pelos usuários. Modelo baseado na percepção do mundo real, com um conjunto de objetos chamados entidades e um conjunto de relacionamentos entre esses objetos. Eles se estruturam em forma de tabelas bidimensionais com linhas e colunas, como uma tabela do Excel. A manipulação desses dados faz-se de acordo com a teoria matemática das relações, ou álgebra relacional. Conceitos básicos do modelo ER. Entidades, relacionamentos, atributos. Entidades são os objetos do mundo real. Um conjunto de entidades agrupa entidades de um mesmo tipo. Relacionamentos, associação entre conjuntos de entidades. Atributos, associados a entidades e a relacionamentos. Uma entidade é representada por um conjunto de atributos e cada atributo possui um domínio.
Linguagem SQL, tá? É uma linguagem de pesquisa, certo? Para banco de dados relacionais, sendo ela às vezes a única forma de interagir com o banco de dados. Na verdade, todas as telas, os programas que administram, eles são apenas tradutores da linguagem SQL. Ela implementa os conceitos definidos no modelo relacional, reduzindo assim a incompatibilidade entre os sistemas e evitando a opção por arquiteturas mais caras, né, que são proprietárias de sistemas de banco de dados, que seriam um custo adicional para o desenvolvedor, para a empresa, e um esforço humano e financeiro maior também. Com essa linguagem SQL é possível criar, alterar e remover todos os componentes de um banco de dados, como tabelas, índices, views, etc. Também inserir, alterar, apagar, interrogar a base de dados, no caso seriam as pesquisas, controlar o acesso, criar a segurança e garantir a consistência e integridade, que seria um processo mais automatizado, né? Ela é definida por tipos de comandos que são agrupados em 3 categorias diferentes de comandos, que são DDL, que são as instruções que definem as estruturas do armazenamento, na verdade o esqueleto de um banco de dados. A DML, que são os comandos de manipulação desse banco de dados, que seria para você inserir, deletar um registro, você modificar, entre outras coisas, né? Fazer uma pesquisa também. O DLC seria os comandos de segurança, você definir quais usuários teriam acesso a tal área e tal. Você, durante o dia a dia, vai utilizar mais realmente o DDL e o DMC. No caso, você vai criar e você vai manipular o banco de dados. Vou falar um pouquinho sobre o DDL. Quando você cria um banco de dados, ele está vazio. Você criou o banco de dados, ele não tem nenhuma tabela, tá? Antes de começar a consultar e alterar dados, é preciso definir onde e como as informações serão gravadas dentro do banco de dados. Você vai ter que criar a estrutura do banco de dados, né, da tabela, vai definir quais são as características daquela entidade, e você vai dizer qual é o tipo, né, de dados que ele vai receber, você vai criar chave primária, chave estrangeira, isso que ele quer dizer. Esses comandos são, na verdade, a definição do banco de dados. Eles são chamados, em inglês, de Data Definition Language, DDL, né? E um exemplo disso seria criar, alterar ou então deletar uma tabela inteira. Tá? DML. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa parte, que é a parte mais prática da linguagem, né? Que depois que você criar a tabela, você vai já ter definido o relacionamento entre elas, aqueles índices que vão fazer a segurança, né? Que não alteram, no caso, os índices de contagem, né? Que não pode ser deletado na tabela, né? Você vai ter os comandos que são de manipulação, são os populares select, insert, update, delete. DCL. Depois que você tiver criado essas duas partes, a partir do DDL e do DML, você já vai estar com o banco de dados funcional, você já vai poder estar fazendo inserções e tal, e deletando, sei lá, o que você quiser. Porém, você ainda pode adicionar os comandos chamados DSL, que são de segurança. Aí você vai definir quem pode deletar, quem pode inserir, ou então a pessoa não tem acesso, tá? A segurança do banco, isso, na verdade, isso se trata. São os comandos responsáveis pelo controle dos dados. Data Control Language, DCL. Os
Os comandos utilizados são o grant e o revoke.